que seja santo para uso santo, em nome de Jesus. Amém. Pai, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso, que nos acrescenta mais um dia na terra dos viventes. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua proteção sobre as nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Maravilha de Deus, tu és maravilhoso. Clamamos, Deus, a tua graça sobre nós, Senhor, e apresentamos diante do Senhor esses utensílios que os teus servos ajudaram a pagar, Senhor. Coloca o microfone diante do Senhor, coloca essas duas caixas de som diante do Senhor, que esses utensílios sejam santos, para uso santo na tua obra. Em nome de Jesus, agradecemos pelos irmãos que cooperaram e continuarão ajudando a tua casa. Abençoa cada um em nome do Senhor. Agora, Senhor, te pedimos graça nessa instrução, que a tua palavra ache guarida em nosso coração, possamos aprender e absorver a tua verdade somente pelo teu Santo Espírito, somente o Espírito da verdade no meio de nós. Que a tua graça seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo, por aí sentar, vamos lá? Glória a Deus. Pode glorificar a Deus, é toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Casa cheia. Acabaram as lições? Subestimei o número de membros hoje? Acho que eu subestimei. Está faltando lição ainda? Vamos lá, lição boa, lição nova, lição com assunto maravilhoso, e eu diria mais do que maravilhoso, fundamental para a fé cristã. Se existe uma pedra de alicerce, é esse assunto aqui, irmãos. É lógico que Jesus é o alicerce, mas em tema da Bíblia, sem este nós não temos mais nada. Ou cremos no que vai ser ministrado aqui, ou não adianta nem crer na fé que temos. Vocês vão ver isso, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Amém? Não é palavra de Damásio, não. Vou mostrar a vocês como é fundamental crer na ressurreição em corpo glorificado. Vamos avançar. Coloca aí para mim, por favor. A introdução. Passou, não? Está dando um plim, plim, plim aí o quê? Foi. Vamos lá. Nesta lição abordaremos a promessa da ressurreição gloriosa e corpórea dos santos, na vinda do Rei Jesus. Estou enfatizando aqui dos santos, porque é a ressurreição gloriosa. Não é a segunda ressurreição para o resto da humanidade. Amém? Essa é exclusiva para os santos. Esta é a esperança central dos cristãos, baseada na vitória do próprio Filho de Deus sobre a morte, em sua ressurreição, como primícia e exemplo da realidade futura da igreja. Então, o foco é a ressurreição da igreja, dos santos. E é isso que difere o cristianismo das demais religiões, que projetam uma vida da alma além túmulo, num paraíso ou dimensão espiritual, sem a matéria da carne, em estado eterno. Vou fazer questão de comentar essa frase, que é importante. Por que o cristianismo é diferente das outras religiões todas? Praticamente todas. Poucas se assemelham ao cristianismo nesse aspecto. Porque todas prometem uma vida no além-túmulo, depois da morte. Todas. Lá no Antigo Egito já ensinavam isso. Que passava lá pelo julgamento lá dos deuses deles lá, de Horus, e aí a pessoa ia gozar num paraíso espiritual, em alma. A mitologia greco-romana ensinava a mesma coisa. Para o justo, para os bons, campos elíseos. Para os maus, o tártaro. Mas sempre em alma. O cristianismo difere por quê? Porque a maioria das religiões, mesmo as antigas e as modernas, não fala em voltar ao próprio corpo. Com exceção da reencarnação, que seria uma vida em corpos diferentes, que é uma doutrina errônea, diabólica, voltar ao próprio corpo que já morreu, só o cristianismo de raiz ensina isso. Vou bater aqui na tecla no de raiz, entendeu? Ortodoxo, verdadeiro, pautado na palavra de Deus, no ensino de Jesus e dos apóstolos. Isso aí difere de tudo, irmão. Pensa,
A maioria das religiões, o espiritismo, o hinduísmo, qualquer que seja a religião, ensina uma vida no além, num paraíso, numa dimensão, no nirvana. Mas o cristianismo não fala uma coisa diferente. Não é no além. Vai ter que voltar para a matéria. Tem que voltar para a matéria. É isso que diferencia. Eu quero que vocês guardem esse aspecto fundamental da fé. Amém? Parece que a maioria dos cristãos já se conformou em ir para o céu só em alma. Tá bom. Vai morrer, vai para o céu, tá bom. Mas a palavra não ensina que a esperança seja em alma, em estado espiritual. A esperança da igreja é voltar a viver corporeamente. Amém? Nós vamos desenvolver isso nessa lição. Por isso que eu dividi em duas. Hoje nós vamos falar do aspecto da ressurreição como base de fé. Nós devemos crer. Na semana que vem eu vou falar sobre os poderes desse corpo glorioso. Então os poderes vão ser avaliados na semana que vem. Hoje é só a realidade da ressurreição. Para a raiz da fé, a eternidade só começa de fato após a ressurreição corpórea entre os mortos. Ou seja, a alma deve voltar ao corpo, unida novamente e assumir uma nova qualidade em incorruptibilidade. Amém? Quando é que começa a nossa vida eterna? Como eu falei, os cristãos se habituaram a dizer que quando um cristão morre, já está na vida eterna. Ele está aguardando a ressurreição. Não tem nenhum dos santos está gozando a vida eterna ainda. Ah, pastor, mas tem um monte de santos que já morreu há milhares de anos. Ainda aguardam a ressurreição. Ressurreição é o início da vida eterna. Eles existem eternamente. Todos os santos existem, mas estão desincorporados, sem seu corpo, só em alma. Quando é que começam a viver de novo uma vida plena? Quando a alma voltar para o corpo. Sem corpo não é vida plena. Sem corpo é só a essência do ser guardada lá no mundo dos mortos, no paraíso. Voltar a viver é voltar a articular o corpo, irmãos. Ter corpo novamente. Vou mostrar isso biblicamente. Esses conceitos não são, volto a afirmar, a minha ideia. É tudo ideia bíblica. Amém? Mas, pastor, os santos já estão garantidos para a vida eterna? Estão garantidos na vida eterna. Mas eles estão gozando a vida eterna? Não. De jeito nenhum. Eles aguardam a ressurreição. A igreja primitiva era enfática nisso. Para entrar no reino, para gozar a vida no reino, tem que voltar dos mortos. Tem que ressuscitar. E é só na volta de Jesus, ao toque da 7ª trombeta. Olha o que Paulo diz. Filipenses 3:1, igreja. Vamos lá? Para o conhecer... 3:10. Desculpa, tem um erro aqui de digitação então. É Filipenses 3:10, já verificar ali. Vamos de novo, por favor. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ressurreição de quem aqui Paulo está falando? De Jesus. Para o conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. O que mais? E a comunhão dos seus sofrimentos. Isso aqui ninguém quer. Sofrer igual a Jesus. Comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar o quê? Ressurreição dentre os mortos. Paulo fala para alcançar o paraíso, para alcançar meu descanso, para alcançar minha redenção, para alcançar a ressurreição dos mortos, que ainda não aconteceu até o dia de hoje. Amém? Então a esperança está na ressurreição dos mortos. E não na vida no além. Não na vida sem corpo. Estou batendo muito nessa tecla. Vamos forçar muito isso aí, porque a igreja, de modo geral, não pensa assim. Todo mundo se consola com a vida sem corpo. Em alma, num lugar paradisíaco ou no céu. Já está no gozo eterno. Já vi vários sepultamentos
pessoas fazerem essa assertiva. Fulano entrou na glória, ou entrou na vida eterna, ou já está no seu destino eterno, que é pior ainda. Você fala que uma pessoa que morreu está no destino eterno, ela ainda não alcançou isso, porque ela não voltou ao corpo, está anulando a etapa da ressurreição. Se ela vai viver eternamente só em alma no céu, ela nunca vai precisar voltar a pegar corpo. Então, toda essa esperança espiritualizada não tem matéria. Já está revestido de glória. Talvez alguns até pensem isso, que mesmo em alma já está glorificado. A glorificação, vou fazer uma afirmativa em cima disso. A glorificação não é da alma. A glorificação é do corpo. A última etapa da salvação de todo ser humano é no corpo. Por isso o cristianismo é diferente. Quem pensa em que a alma já foi salva e glorificada está errado. Porque ainda não experimentou o glacê do bolo. Digamos assim, a ressurreição é o glacê do bolo. Tudo mais já se consumou. Mas o fecho de tudo é o corpo voltar a ter vida. Amém? Isso é muito importante. Vamos avançar. Por que os homens negam que haverá ressurreição? Então vamos lá. Vai bater de frente agora a questão do racional com a fé. Como não há evidências de ressurreições, não está acontecendo toda hora, de ler na Bíblia, amém? Se você quer saber, mesmo na Bíblia, são poucas ressurreições. Tem algumas poucas no Antigo Testamento, através do profeta Elias, que ressuscitou um menino, e Eliseu replicou esse mesmo milagre, também ressuscitando uma criança. Esses dois profetas ressuscitaram pessoas. Até o osso, né? Até o osso de Eliseu, depois de morto, jogaram um cadáver em cima do buraco onde ele estava, bateu no osso e voltou à vida. Mas se você for contabilizar na Bíblia toda, no Antigo Testamento, quantas ressurreições houveram, são muito poucas. Por um assunto tão extraordinário. Novo Testamento, Jesus ressuscitou poucas pessoas. Tem alguns milagres de ressurreição. Da menina, não é? O filho da viúva de Naim, você vai poder contar na palma de uma mão quantas ressurreições há. Entenderam? Não é abundante, não é um milagre contínuo, que toda hora se verifica. Então, voltar ao corpo, a alma voltar para o corpo, é o milagre mais raro que tem na sua Bíblia. Talvez por isso também maior dificuldade de crer nisso, nesse assunto da ressurreição. Estamos aqui com uma ilustração aqui, eu acho que é tinha de filme, novela, sei lá, Jesus aqui chamando para fora Lázaro, que veio todo envolto igual a múmia, né? Porque se envolvia o corpo num lenço, um pano de linho, e enfaixava a pessoa toda. Está aqui Lázaro saindo do túmulo, aqui a voz do Filho de Deus. É um dos exemplos que tem no Novo Testamento. Poucos exemplos. Mesmo assim, essa ressurreição foi temporária. E o que eu acho maravilhoso é ao mesmo tempo um prejuízo. Porque teve que morrer de novo. Imagina, o cara já morreu, experimentou ir para lá, voltou para o corpo e depois morreu de novo. Vai precisar de uma segunda experiência de ressurreição. No dia de Cristo. Essa aqui foi uma ressurreição em carne não glorificada, ou temporária. Pior que ele teve 2 velórios, né, irmão? E se ele era casado, não sei, a viúva sofreu 2 vezes. Voltou dos mortos e depois morreu de novo. É inexorável e a terrível realidade da morte. Assola a humanidade desde os primórdios. Sendo ao mesmo tempo um mistério para os vivos que ignoram como se dá, na prática, a transição ou a passagem da alma para o outro estágio. Mesmo os que ressuscitaram, não deixaram registro. Não tem, eu já procurei,
até nos escritos dos judeus, na tradição dos judeus, se houve algum relato dos mortos que voltaram, falando como seria isso. Como é que é lá do outro lado, como é que volta? Não existe. Na sua Bíblia, quando Jesus desceu ao mundo dos mortos, lá no cemitério de Jerusalém, houve uma bala e muitos santos voltaram dos mortos, né? Um número que não é definido. Não há um registro sequer na história ou na crença, né, do povo de Israel, do que eles tenham relatado quando voltaram dos mortos. Não há, continua um mistério. Se eles tiveram lembrança, que a gente sabe que a alma continua consciente, pela palavra de Deus a gente continua consciente. Agora, por que quando volta tem amnésia de como é que era lá? Não há registro, irmãos. Então, isso mantém a aura de mistério. Como é que é a passagem? Vai com luzes em volta? Vai piscando luzes em volta? Vai no total breu? Nós não sabemos. E esse não saber como é a passagem deixa a gente com medo. O homem teme o que não conhece. Ok? Isso é base. Então, a nossa visão da morte é terrível, porque não sabemos como é que é. Quando deveríamos ter uma visão como cristãos completamente diferente. Porque a nossa esperança é outra. Deu ali na parábola do rico e do Lázaro. Ali tem uma palhinha mais ou menos, que você falou. Só a palhinha, mas não tem detalhes. Detalhes, como é que é a passagem. Ninguém experimentou e voltou e para dizer, é assim, ó. A gente sente frio, por exemplo. A alma sente frio quando vai para lá. Essas mesmo que eu estou falando. Elas voltaram dos mortos, mas não deixaram nenhum registro. Não há na cultura da igreja primitiva. Não, já estavam mortos, não diz quanto tempo. Ressuscitaram mortos. De quantos anos? De quanto tempo? Podia ser gente que estava morta há décadas até. Não, elas não eram vultos, não. Elas ressuscitaram. Não foi uma aparição. Exatamente igual a Lázaro. Nasceram, viveram, morreram, ressuscitaram e voltaram a morrer. Porque ainda não era a ressurreição do tempo final. Ressurreição gloriosa que vem com Jesus. Esses que ressuscitaram, voltaram a morrer. Todos que ressuscitaram, até o dia aprazado por Deus, voltam a morrer. Se a igreja fizer um milagre, ressuscitar alguém, a pessoa é ressuscitada, e depois ela volta a morrer. Só vai parar de morrer de novo quando Jesus voltar. Diga, minha irmã. Bom dia. Isso. A completude da salvação envolve corpo. Sem corpo, ainda não é salvação completa. Está garantidaço na salvação, mas ele vai vivenciar a salvação na plenitude quando ele voltar para o corpo, para reinar com Cristo 1000 anos. Amém? Então, o grande problema da morte é a gente não saber como é que é, se dói, não dói, se é frio, se é escuro, se é claro. Ninguém sabe. E esse mistério continua persistindo e dá em nós a insegurança, o medo. Mas olha só, os corpos dos mortos se decompõem e voltam ao pó. Gênesis 3,19. Sendo que ao longo de milhares de anos não houve registro de volta dos mortos. Somente nas Escrituras Sagradas enxergamos raros casos de ressurreição e mesmo assim, tais ressurretos voltaram a morrer posteriormente. Amém? Todos os casos de ressurreição, Antigo e Novo Testamento, as pessoas voltaram a morrer, com exceção do próprio Senhor Jesus. O único que morreu e voltou foi Jesus. Avança aí, porque só ele foi glorificado. Ele é a primícia dos que dormem. É o primeiro em corpo glorificado, é Jesus. Ele não está esperando o toque da 7ª trombeta para ser glorificado. Ele já está glorificado. Amém? No entanto, o Filho de Deus, Jesus, veio ao mundo pregando a ressurreição dos mortos, atribuindo a si mesmo o senhorio sobre a morte
e assumindo a autoria da ressurreição. Presta atenção. Aqui tá. O diabo não quer que essa aula saia. Está repreendido. João 11, 25, igreja. Vamos ler junto, está bem grandão. Eu quero destacar uma coisa. Eu sei que você já conhece esse texto, sabe de cor. Mas eu quero destacar uma coisa importante nesse texto. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? É a pergunta que ele faz para todos nós, não só para Maria, irmã de Lázaro. Vocês creem que pelo fato de crer em Jesus, ainda que morram, não ficarão eternamente mortos? Quantos creem nisso? Essa é a maior esperança do cristianismo, irmãos. É a maior esperança de todas, voltar a viver. Não só viver no além, no paraíso, mas voltar à vida corpórea. Agora preste atenção no que eu destaquei aqui. Jesus disse, ele poderia ter dito assim: eu sou a vida, eu sou a própria vida eterna. Mas não é isso que Jesus diz. O que ele diz? Eu sou a ressurreição. A palavra ressurreição, em outros termos, você vai ler na sua Bíblia, levantar-se de entre os mortos. Ressurreição é levantar-se de entre os mortos. Não é a ressurreição da alma, é a ressurreição do homem inteiro. Quantos entenderam o que eu acabei de falar aqui? Mas tem gente que vai dizer assim: a ressurreição é a pessoa que estava morta espiritualmente, veio a Jesus, ganhou vida espiritualmente. Não. Jesus está falando claramente aqui de volta à vida. E ele diz: eu sou a própria vida. Ou seja, ele é o Senhor da vida. A vida do homem depende de Jesus. E a ressurreição, a volta dos mortos. Eu também sou o Senhor da volta dos mortos. Quantos dizem amém? Por isso, irmãos, outras passagens vão dizer que quando Jesus der a ordem, os túmulos se abrirão e os mortos sairão dos seus túmulos. É a ordem de Jesus. Ele é o autor da ressurreição. Por isso, quando ele chama Lázaro, é importante, ele diz Lázaro. Porque se ele não especifica qual morto voltaria, exatamente. A ordem é dele. Ele dá ordem para a volta. Se ele fala, mortos, ressuscitem, seria a ressurreição de todos naquela época. Ele é muito específico. Lázaro, só Lázaro, vem cá, volta Lázaro, só tu. Só tu, Lázaro. Estou chamando só tu, hein? Pior se tivesse homônimos, né, irmãos? Xará de Lázaro, lá um monte de Lázaro. Ia levantar uns 2 ou 3 naquele cemitério. É específico. Porque ele sendo o Senhor da vida e o Senhor da ressurreição dos mortos, ele manda. Ele comanda. Quem vem, quando vem, é assim que funciona. Amém? Percebam que é uma coisa que todos nós já conhecemos, já sabemos, mas às vezes escapa do nosso entendimento, ou não fica muito firme, que a coisa mais importante é esta aqui, Jesus está ensinando. Ele não prometeu vida no além, ele prometeu vida de novo na carne glorificada. Amém? Não é vida no além que Jesus está prometendo, é voltar dos mortos. Ressurreição é voltar dos mortos. Sempre foi, sempre será. Avança para mim, por favor, mais um. Estamos aqui analisando a incredulidade dos homens. Os judeus do grupo dos saduceus, por exemplo, rejeitavam a ideia de ressurreição literal e tentaram pegar Jesus, indagando-lhe por meio de uma charada como seria essa ressurreição. Haviam 2 grupos, maioritários lá em Israel naquela época: os saduceus e os fariseus. Os fariseus criam em ressurreição, criam em anjos, criam na continuidade da alma. Os saduceus não criam em nada disso. Eram judeus também, mas não acreditavam em nada disso. Aí fizeram uma charada para Jesus. Os caras pensaram, talvez o inimigo tenha ajudado, também soprou,
E aí criaram uma charada que parecia inexpugnável para Jesus. Porque vamos partir de um conhecimento bíblico da lei, tá bom, irmãos? Que não serve para a nossa época. A lei do levirato. Sabe o que quer dizer isso? Quantos sabem o que é a lei do levirato? Exatamente, né? Mas também tem regra, viu? Não é todo mundo casando com todo mundo, não. Lá em Israel, a questão é o seguinte, vou resumir. Havia a questão da possessão da terra, herança. Isso no Antigo Testamento é fundamental para o povo de Israel. Manter a herança na família. Tem as 12 tribos e tudo mais, mas tinha que ficar com a família aquela terra, aquela herança. Então, se alguém casasse, um rapaz jovem casasse com uma mulher, e ele viesse a morrer sem deixar herdeiro, sem fazer filhos, era a lei que obrigava o irmão subsequente a ter relações sexuais com a cunhada para ter filho com ela em um nome do irmão falecido. Isso na nossa cultura não entra, né, irmão? Hoje daria ruim. Vai dar certo, não. Hoje podem até criticar a Bíblia. É politicamente incorreto isso. Mas qual era a intenção de Deus com esse arranjo? É um arranjo. Esse arranjo era para que o filho que nascesse dessa relação continuasse perpetuando o nome do falecido e o direito da posse da herança naquela família. Todo mundo entendeu? Não vamos entrar no mérito se está certo ou está errado, irmão. É a lei. Era a lei para Israel. E qual é o propósito dessa lei? Que a herança não fosse disseminada, que ela permanecesse. Não era a questão da viúva desassistida, gerar filho herdeiro. O mais importante era o herdeiro, não era a viúva desassistida. Era deixar... Eu não lembro agora se é só o mais velho, mas algum dos irmãos tinha que gerar um filho na cunhada. Mas lembre-se, esse filho gerado é em homenagem, em nome do morto, para deixar a herança na família. Qual é o propósito desse rolo aí? Parece um rolo. Deixar a herança na mesma família. Passar para aquela geração a seguir. O direito da posse da herança. Não vamos entrar no mérito, porque eu não vou discutir sobre casamento enrolado que tem no Antigo Testamento, não, irmão. Oi? De quem? Aí não precisa fazer isso, Ela já tinha filho, aí depois o cara morreu. Aí o camarada não precisava fazer filho nela, não. Só se ela não tivesse filho com ele. Não sei se já valia, eu acho que já valia também. Tem uma certa parte da história que 3 mulheres reivindicaram o direito da herança e conseguiram. Não sei se começou dali a jurisprudência. Tem questões legais aí que não vou entrar no mérito agora. Diga, irmã. Estão perguntando de levirato. A aula de ressurreição, lembrem-se. Esse casamento com o cunhado, só se tivesse mais filhos, todos entravam nessa lei. Tivesse mais filho como? Era necessário só um. Em direito daquele que morreu, só isso. Esse arranjo não ficava perpétuo, não, irmão. Se é um arranjo, toda hora. Não é assim. Gerou um herdeiro, acabou o problema. É que ela ia ficar sem herdeiro. A herança ia se dissipar. Vamos lá. Dê esse pano de fundo histórico da lei, sem entrar mais no mérito de casamento enrolado no Antigo Testamento. Eu não vou discutir sobre casamento. Estou dando a vocês a base para você entender como é que eles pensaram, os saduceus, para pegar Jesus numa charada. Queriam encurralar Jesus. Se a lei mandava fazer isso, e aí eles vão contar uma história absurda, que essa mulher casava e o cara morria imediatamente. Casava e o cara morria imediatamente. Uma viúva negra, né? Toda hora que ela casava, o cara morria. É lógico que isso aqui é um exagero, né? Uma hipérbole narrativa. Vamos ler o texto. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, o que eles queriam provar? Que não tem como.
haver ressurreição. Perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, a questão aqui é o filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido, em o nome do falecido. Até aqui, estão usando a base da lei. Avance para mim, Júlio, por favor. Mas a história é mais comprida. Ora, havia 7 irmãos. Agora começou a historinha. O primeiro casou e morreu. Coitado do infeliz. Casou e morreu. Sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Olha só. Estão criando uma história hipotética, maluca. Que assim que casava com a viúva para tentar fazer o herdeiro, morria antes. E assim o outro era obrigado a casar também, morria antes. Que história é essa? Isso aqui é totalmente improvável. Probabilidade disso é quase nenhuma. O segundo e também o terceiro desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Coitada dela. Amaldiçoada, né? Caso o cara morre, caso o cara morre, caso o cara morre. E olha que isso é um arranjo dentro da família. Morreram os 7. Muito bem. Agora eles querem pegar Jesus de jeito. Usando a questão do casamento. Olha só. Por fim, morreu também a mulher. Agora acabou, né? A maldição. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Essa é a charada. E agora? Querem pegar Jesus. Agora quero que explique. Se os 7 foram maridos dela, consecutivamente, quando ressuscitar vai ser uma mulher com 7 maridos? Não, porque Jesus esclarece algo para nós importante. Ok? Porque senão seria um embaraço. Não seria um embaraço? Como é que explica isso? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas, é comigo que está em vermelhinho aqui, ó. Os que são havidos por dignos de alcançarem a era vindoura. Veja bem, não é o céu, é o tempo vindouro. O tempo do reino. O milênio, a partir do milênio. A era vindoura, que está vindo aí, o futuro. Não é logo que morre. Os que forem dignos de alcançar o tempo vindouro, o tempo do reino, e a ressurreição de entre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmãos, eu quero focar isso aqui, ó. É a única passagem que fala com esse termo, filhos da ressurreição. Todos que somos de Cristo somos filhos da ressurreição gloriosa. Pastor, mas a criatura também não vai ressuscitar para juízo? Vai. Vocês não são filhos da ressurreição que Jesus prometeu aos que vão ser semelhantes aos anjos. Entenderam? Essa qualidade de ressurreição é só para os eleitos. São filhos da ressurreição. Por isso eu, pastor, na função que tenho, muitas vezes, mesmo que não goste, eu tenho que fazer sepultamentos. É desagradável. Ninguém quer ir para o sepultamento, todo mundo quer ir para uma festa. Comer bolo, rir. Ninguém quer estar no sepultamento ali a choro, dor, pranto, desespero. Eu já vi de todo tipo de situação em cemitério, em velório. Mas eu sou obrigado a fazê-lo. Gostando, não gostando, faz parte do meu ofício. Confortar os que estão vivos. Irmãos, eu só prego sobre ressurreição. O que eu falo no sepultamento? Pastor, não tenho palavras para dar à pessoa. Se ela for cristã, você tem muito o que falar. Se ela for filha da ressurreição, você tem palavra para falar. Porque nós temos esperança da ressurreição. Fulano vai descansar, mas vai voltar. Fulano está aí agora, né, guardado, esperando a ressurreição. Prega ressurreição. Pronto. Não tem embaraço.
para quem já é cristão. Mas, pastor, e para o que não é crente? Aí complica um pouquinho mais, né? Bastante. Aí é complicado. Aí é complicado. Por quê? A pessoa vai ressuscitar dos mortos? Vai. Mas para comparecer no tribunal de juízo. Ela vai ser avaliada o que ela fez em vida. É o livro das obras, lembram? Do juízo final? Aí é diferente, porque ela vai ser medida e julgada segundo o que ela fez em vida. Se a balança do que ela fez for mais positivo que negativo, ela tem alguma chance no juízo final. Ok? Mas quando é cristão, pode falar com toda a força, irmão. Glória a Deus. Tem uma irmã que falou assim, pastor... Olha, caso real, viu? Recente. Na época do seminário. Uma irmã que fez seminário veio assim, pastor, ora pela minha irmã. Está entre a vida e a morte lá no CTI, não sei o quê. Falei assim, quantos anos ela tem? 88. Falei, minha irmã, deixa a irmã em paz. E eu na hora não falei assim, não. Eu falei assim, olha, que bom, minha irmã, ela vai ser promovida. Aí a pessoa, promovida, pastor? Não, gente. Você chega até 88, 90 anos, todo ruim, cheio de deficiência no corpo, sofrendo, tomando remédio, às vezes já demente, com Alzheimer. Para que você quer deixar a pessoa na terra respirando mais um tempo? A gente tem um problema sério com essa questão da morte, a gente não desapega. É lamentável uma criança morrer, um adolescente, um jovem no pleno vigor, mas uma pessoa que já correu a carreira toda, que já viu filhos e netos, às vezes até bisnetos, você quer segurar ela na terra por aparelho, por quê? Para que ela tem que ficar mais algum tempo que o teu ego, porque você não quer largar ela? Libera a pessoa, despede ela em paz. Se for cristã ainda, aí é promoção, irmão, vai para o paraíso. Eu falei para a irmã com maior naturalidade, que bom, ela vai ser promovida. E é verdade, irmão, se a gente não encarar assim, somos que nem os que não têm esperança. Se nós não encararmos dessa maneira positivíssima, não estou falando a gente se enganar, não. É a fé. O que é a fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Eu tenho certeza que isso é o processo. Vou passar daqui, vou para o paraíso, tirar um tempinho lá, se for o caso, e volto na volta de Cristo. Essa é a fé. É a expectativa, é a esperança. Amém? Diga. Uma pergunta, com relação às pessoas que fizerem parte da segunda ressurreição e forem absolvidas, no caso da eternidade, elas irão se casar ou também ela carrega certo para eles? Você está falando uma situação já depois do juízo final. Eu não vejo as nações procriando depois do juízo final. Não há nenhum indício na palavra sobre isso. Zero. A gente vê indício de crianças novas no milênio. No milênio tem como provar biblicamente que vai ter crianças novas. Mas pós juízo final, ou seja, na fase eterna, não há nada, nenhum indício sequer de reprodução a partir daí. Vamos imaginar que até tenha entre as nações, mas não há nenhuma prova. Eu acho meio improvável isso, né? Se a sede do governo de Deus vem para a terra, por maior que seja, se esse pessoal continuar se reproduzindo pela eternidade afora, uma hora vai lotar a terra de novo. Vai haver superpopulação na eternidade. Eu especulo que não há indício. Passa para a eternidade, pereniza ali também. Mas aqui não está se falando da criação, está se falando da igreja. Dos que são dignos. A palavra digno é chave aqui nesse texto. Os que são dignos. O que é uma pessoa digna? Merecedora, que foi aprovada. Os aprovados que alcançarem a era vindoura, não se casam, nem se dão em casamento, são igual aos anjos. Esse ser igual aos anjos não diz respeito a gente receber asinha nas costas, viu, irmãos? Então vamos ter asinha nas costas. Não é isso. Corpo transformado, semelhante ao corpo dos anjos. O corpo dos anjos, ainda que sejam seres celestiais, se materializavam na terra como varões, como homens.
Então, ainda que tenha um corpo físico, esse corpo é de outra qualidade. Aqui está se falando de mudança de qualidade. E não de transformar santo em anjo. Nenhum filho de Deus se transforma em anjo. Amém? Tem a musiquinha da Raíssa Ravel que fala assim: quero virar um anjo e desaparecer. Isso é a invenção deles. Crente não vira anjo. Tem a cançãozinha da Raíssa Ravel que canta isso. Verso 37, vamos lá. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, está vivo, o Deus de Isaac está vivo, e o Deus de Jacó está vivo. Qual é a prova que Jesus diz que haverá ressurreição? Essas almas não desapareceram, não se desintegraram. Ele usa esses patriarcas para provar aos judeus que eles continuam vivos em alma. Ok? E Deus vai mantê-los vivos. E eles vão ser ressurretos, são filhos da ressurreição. Verso 38, igreja. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para Ele todos o quê? Os mortos. Todos os mortos vivem. Todos os mortos vivem. Amém? Estão vivos, as almas deles existem, porque existem no meio cristão, se é que se pode se considerar assim cristão, alguns aniquilacionistas. Essa expressão aniquilacionista são aqueles que aniquilam a alma quando o corpo morre. Para eles morreu o corpo, morreu a alma junto, desapareceu. Não fala que está dormindo não, foi para lugar nenhum. Desapareceu, ficou no pó. Assim creem os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová e alguns evangélicos creem assim também. Não, sono da alma, a alma está dormindo. Para alguns não tem alma. Aniquila, some, desaparece. E no dia da ressurreição a alma reaparece no corpo. Ainda tem isso. Desapareceu, depois aparece plim, plim, plim e sobe de novo a alma. A visão bíblica guarda a alma no seu devido lugar, no mundo do além. A visão de alguns é que a alma some, se desintegra, igual aos animais. Mas é um erro, isso é um erro, uma doutrina errática. Diga, varão. Qual a diferença entre alma e espírito? Alma e espírito tem diferença. Então, qual é a diferença quando diz no livro do Pai e a É muito mal interpretado isso. Aquele primeiro tem um contexto. O que o pregador que é Eclesiastes, né? O pregador que é Salomão, ele diz: eu não sei se a alma do homem sobe e a alma do animal desce. Ele diz que não sabe, então não há revelação. Esse texto é do ponto de vista da terra, dos vivos. Morre o homem, morre o animal, é tudo a mesma coisa, de quem está vivo. Qual é a vantagem de ele diz assim: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. O que ele está avaliando? Do ponto de vista dos vivos, aquilo ali não serve a mais nada. Ele não tem revelação do além. É um livro do Antigo Testamento sem revelação. Mas aí, não pode, porque senão a gente vai avançar. Está dentro do contexto. Então vamos lá. A palavra de Deus diz: volta para Deus que o deu, volta para o controle de Deus, não é que vai para o céu. Muita gente tem a ideia errada de que a alma volta para o céu, já que Deus está no céu. É o mesmo conceito quando Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Qual é a ideia que dá quando Jesus na cruz diz isso? Que a alma de Jesus sai e vai para onde? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Qual é a ideia básica que dá? Que a alma de Jesus foi para a mão do Pai no céu. Literalmente seria isso. Mas não é isso. Jesus não subiu, ele desceu. Então qual é a interpretação dessa expressão? Entregar a alma na mão de. É entregar no domínio, na direção, na soberania, no controle. Deus vai dizer quem vai para um lado, quem vai para o outro. Morre o rico e o Lázaro. Como é que foi feita a divisão de quem ia para um lado e para o outro? Controle de Deus. Esse é o controle de Deus. Quem é que vai para a direita? Quem é que vai para a esquerda? Quem é que vai para a seio de Abraão? Quem é que vai para o outro lado? É controle de Deus. Falando da diferença
diferença entre alma e espírito que vem do alto? Por exemplo, nós, escolhidos da terra, da fundação do mundo, recebemos o Espírito de Deus como semente para... Sim, mas você tá misturando aí Espírito de Deus com o Espírito do homem. A diferença entre alma e espírito, porque o texto do Pai fala que o outro pai é aquele que vai para o céu. Vamos lá, você... Eu estou tentando entender o que você está falando, mas olha só. De Deus anda pelos caminhos errados, ele extingue o Espírito, mas também diz que Deus não vai dar o pavio que com ele. Assim, o Espírito que é nele, que recebeu do Pai, que é o Espírito Santo, que é a chama de fogo, o Shekinah de Deus, ele foi extinto nesse cristão e morreu em pecado, ele vai para o fogo branco, o seu chão. No dia do juízo, ele voltará a ser julgado, por isso que o livro da vida se abrirá. Sim, mas onde você quer chegar? Vamos lá. Porque eu vejo uma diferença entre a alma do ser que nós temos fôlego de vida e a diferença de receber o Shekinah de Deus. Então, nessa diferença que você fala, ao voltar ao Pai, aquilo que... Você acha que em Eclesiastes ele tinha visão de que o Espírito Santo voltava para Deus? O Shekinah de Deus. Shekinah é o Espírito Santo, dentro do homem. O Espírito Santo voltaria para Deus. Ouve só. Se o Espírito Santo voltou para Deus, nenhum dos santos mortos tem o Espírito Santo no mundo dos mortos. O que leva um servo de Deus que viveu no temor? Você está falando... Peraí, Isaac, deixa eu perguntar. Você está falando de outro assunto. Você está falando de perda do Espírito Santo. Você não está falando de morrer simplesmente a alma ir para o céu. A ressurreição. Como que ele é o valor da ressurreição? Mediante o Espírito, o Shekinah tem em nós. Sim, está em nós. Se Deus me permitir, estou vendo o temor e eu morrer amanhã. Você vai com o Espírito Santo. O que me leva para o Senhor de Abraão? A glória que é em mim. A glória de Deus. Não, a glória que é em ti é o selo. É o selo do Espírito. Mas quem está comandando essa sua ida para lá é Deus. Entendeu? Iria para o selo de Abraão para isso. Sim. E aquele cristão que serve de Deus, que extinguiu o Espírito. Ele extinguiu ainda em vida, ele não extinguiu na hora que morreu. Tem que fazer diferença do que você está falando narrativamente, aí senão vai misturar. Ele não extinguiu na hora que morreu. Ele extinguiu em vida, ele apostatou da fé em vida. Só que isso é outro assunto. A perda da salvação que você está falando. Isso, mas da morte para a ressurreição, tem a diferença entre a alma e o Espírito. Mas a diferença entre alma e espírito dá uma aula separada de 2 horas. Só para ensinar o que é a diferença de alma e espírito. Alma, espírito do homem e Espírito Santo. São coisas análogas, mas não são a mesma coisa. Só para explicar a diferença entre espírito do homem, Espírito Santo e alma, se dá uma aula de 2 horas, com vários textos. Não dá para inserir esse assunto agora aqui, para abrir um hiato muito grande. Teria que abrir outros textos. Entendeu? Mas só para resumir, o ser humano selado vai com o Espírito Santo. Senão todos os santos que estão esperando a ressurreição estariam sem Espírito Santo. Mas não está assim sem Espírito Santo. Entendeu? E é o poder, o fato de estarem selados com o Espírito Santo que garante a eles a ressurreição na primeira ressurreição. Exatamente. Eles não podem estar sem Espírito. O problema é que as pessoas pegam um texto do Antigo Testamento de Eclesiastes, onde não tem revelação, e o próprio autor diz que não sabe, não tem revelação, e querem adaptar isso para a realidade revelada por Jesus no Novo Testamento. É diferente, você tem que fazer um contraste entre o livro de Eclesiastes e a revelação dada por Jesus. Você tem que entender que a revelação é progressiva. Tem muita coisa do Antigo Testamento que ficou em sombra, que ficou limitado o entendimento. Quando veio o Filho de Deus, ele trouxe a plenitude do entendimento. Você não pode basear a sua fé no Antigo Testamento somente, porque lá tem muita coisa parcial, em sombra. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou fugindo do assunto, não. Estou explicando. Por que Eclesiastes não sabia e a partir de Jesus a gente sabe o que acontece? Porque a revelação vem com Jesus. O Antigo Testamento está em mistério. Então, realmente, o Eclesiastes não sabe. Ele diz toda a letra, não sei. Ele está vendo do ponto de vista dos vivos. Ele não sabe o que acontece depois. Se sobe e desce, ele não sabe. Quem sabe o que acontece depois? Jesus. Quem é que traz a revelação da parábola do rico do Lázaro? Jesus. Isso é 1000 anos depois que Salomão morreu. Entre Salomão e Jesus tem mais de 900 anos de diferença.
Entenderam? Então, muita gente comete o erro de calcar sua fé sobre esse assunto no pouco que tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem mistério. No Novo Testamento tem a resposta do mistério. Tem que juntar os dois. Não anula um e outro. Por isso que eu peguei, do ponto de vista, a alma sobe, né? Para Deus, a alma volta para Deus, e fiz link com o que Jesus falou: em tuas mãos entrego o meu espírito. É a mesma situação. Entenderam? Mas você entrou no mérito também de perda de salvação, que é outro assunto. Para poder esclarecer que realmente há a alma do fôlego de vida e há um espírito algo que vem em nós como será. Sim, mas eu já falei isso aí daí é uma aula à parte. Fazer diferenciação entre alma, espírito e espírito do homem dá uma aula à parte. Entendeu? Nós estamos falando da volta para o corpo, ressurreição. Você já falou de perda de salvação, a pessoa extinguiu o espírito. Já entramos aqui em juízo final. Mas então a coligação à ressurreição. Coliga a ressurreição, mas para estudar sobre divisão da alma e do espírito, o que divide alma e espírito, irmãos, na palavra? O que divide? Divide medula? A própria palavra de Deus. O que faz divisão entre alma e espírito é a própria palavra de Deus. Sem isso, nós não temos revelação de como é que faz a divisão da alma e do espírito. A alma e espírito é algo, até no Antigo Testamento, tem passagens que elas são intercambiáveis. A expressão espírito e a expressão alma, muitas vezes, são sinônimas no Antigo Testamento. Sinônimas. Teria que abrir os textos para mostrar isso para vocês. Só falar aqui de cabeça não resolve. Teria que estudar a parte que ele está propondo ali. Mas vamos voltar para o assunto da ressurreição? Diga, varão, não vou estender sobre o Espírito Santo, não. Fala, o que é? Você fez assim com a mão? Ó. Ah, está descansando o braço? Avança aí para mim, por favor. Não. Vamos bater na mesma tecla, vamos bater na mesma parede. O ruá não pode subir para Deus e a alma descer para o Sheol. Não há essa separação. Entregar tudo, entregar o seu ser. O corpo ficou na madeira. Mas a dificuldade é a seguinte: alma e espírito são juntas. São a parte imaterial do homem, não tem divisão. Vocês estão fazendo divisão. Vocês estão fazendo divisão entre alma e espírito. Não tem divisão, são juntas. Sim, claro que vai tudo. Senão, os apóstolos estão sem Espírito Santo lá. Vocês estão dividindo uma coisa que não é divisível. Depois que se junta, não é divisível. Uma pessoa só vai sem Espírito Santo se ela perdeu. Se ela não perdeu, está com o Espírito Santo lá no mundo dos mortos. A alma não pode ir para Deus. Não. Eu falei que não vou fazer uma aula sobre a diferença entre espírito, alma e corpo. Não é esta a proposta da aula. Vocês estão aumentando a minha aula. A aula já é imensa, viu? Ela é maior do que vocês imaginam. Já avançou aí para mim, varão? Vamos para cá. Vocês estão fazendo uma barriga na aula. E eu não vou entrar nessa. Tem que estar dentro daquilo que é pertinente. Irmãos, os textos bíblicos são ricos. Eu ensino nos arautos, não é? Eu ensino isso a eles nos arautos. Os que eu preparo aqui. Tome cuidado. Um versículo bíblico pode ter 4 textos ali, 4 temas dentro do versículo, riquíssimos. O mesmo versículo pode estar falando de ressurreição, pode estar falando de perdão, pode estar falando de Jesus, pode estar falando de várias coisas no mesmo versículo. Se a gente não for didático naquilo que a gente quer apresentar dentro do tema, você deriva no mesmo versículo para vários lugares. Quantos estão entendendo? Cuidado! Se eu me proponho a ensinar um ponto, eu tenho que ficar circunscrito àquele ponto, porque senão vocês não entendem nem o ponto que eu quero passar e os outros ficam vagos. Se eu entrar agora no mérito de divisão de alma, corpo e espírito, eu vou enveredar em outro ponto. E eu não vou fixar na mente de vocês ressurreição corpórea.
Estão entendendo? Eu não estou querendo me esquivar do assunto. É que o assunto é rico. E se eu não mantiver aqui uma linha, isso vai derivar para uma aula de 3, 4 horas. Eu tenho que manter a linha do que a gente está falando, senão a gente deriva. O mesmo assunto pode derivar em vários outros. Nós já falamos até de juízo final aqui. E a ideia não é essa. Não estamos estudando hoje sobre juízo final. Vamos ficar no que é pertinente ao assunto? Amém? Não estou me esquivando, estou explicando para vocês por que a gente não deve derivar agora, porque senão vai aumentar muito a aula. O apóstolo Paulo asseverou que sem a ressurreição não há base para viver a fé. E todos estaríamos perdidos, sem redenção. Olha o que eu quero enfatizar na aula de hoje. Vocês já ouviram de mim que vai ter uma segunda aula de corpo glorioso. Não ouviram falar de mim? Já tem pano para manga para uma segunda aula. Imagina. O assunto é extenso. Esperem, por favor. Hoje eu foquei na questão de você crer ou não crer que vai ressuscitar dos mortos. Só isso. Semana que vem nós vamos focar a qualidade desse corpo ressurreto. Já se desdobrou em outros textos. Ok? Agora, olha só, queridos. A incredulidade quanto à ressurreição sempre aconteceu. Paulo enfrentou isso. Jesus enfrentou isso com os saduceus. Paulo também enfrentou muita gente que não cria na ressurreição literal. E é isso que nós vamos ver agora em 1 Coríntios 15, 12 a 19. O livro de Paulo, 1 Coríntios, a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, é toda sobre esse assunto. Então, por que eu não vou avançar? Porque eu só quero discutir com vocês agora esse aspecto do assunto. Todos entenderam? Qual é o aspecto que eu quero discutir agora? A incredulidade quanto à ressurreição. Então, vamos ler o texto comigo? Está bem grandinho para vocês poderem ler. Vamos lá? Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, olha só, dentre vós é na igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto tinha gente falando que não tinha ressurreição, o que é uma contradição básica da fé. E aí Paulo vai falar, olha só, vocês não podem anular a ressurreição. Se você não anular a ressurreição, acabou para a gente. Acabou. Olha o que diz aqui, ó. Olha a ênfase de Paulo, verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. É vazia, a palavra vã é vazia, sem valor. Qual é a base da pregação? Jesus ressuscitou dos mortos. É a nossa esperança. Tirou a ressurreição, acabou o assunto. Estamos todo mundo frito. Ia falar ferrado. Escolhe as palavras, né? Já era, acabou. Olha o que diz aqui, ó. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Ele não está afirmando que Deus disse que não ressuscitou. Ele está dizendo, se é assim como vocês estão falando, então Deus não ressuscitou Jesus. E se não ressuscitou Jesus, já era para nós de novo. Olha só. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, de novo, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Dormiram aqui, eufemismo para morreram. Os que morreram em Cristo, perdeu. Quarto princípio que, se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós somos um bando de mentirosos. Pregar o quê? Não se pode verificar a ressurreição na terra. Alguém já verificou a ressurreição? Não se pode verificar. E pregamos que existe ressurreição. Se ele não ressuscitou, acabou. Ele não pagou o preço dos nossos pecados na cruz e estamos todos perdidos.
É o que ele vai concluir ainda. Olha aqui, ó. E ainda mais, os que dormirem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se fosse só isso que nós estamos vivendo aqui agora, só isso, só essa experiência de vida aqui, e Paulo está falando num contexto que ele está se privando de tudo por causa de Jesus. Vou dar contexto para você entender essa última afirmação, tá bom? Na própria Bíblia fala, tem uma expressão que os inimigos dizem assim: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Isso é a ideia de ímpio. É a ideia de quem não tem fé nem no juízo de Deus, nem na ressurreição. Se a vida é só isso aqui, irmão, 60, 70 anos, 80 no máximo, vamos cair dentro. Vamos soltar os freios morais todos e aproveitar o máximo que der a vida. Isso é uma ideia ímpia. Já os cristãos se privavam de tudo. Iam a Cristo, não podiam, por exemplo, curtir um massacre dentro do Coliseu, um massacre de pessoas, né? Não podiam ver um MMA daquela época, não é? Orgias, nos templos tinham orgia para tudo quanto é lado, em nome de divindades. Não podiam fazer nada que era prazeroso. Viviam acuados, se contendo e vivendo uma vida de privação. Se não há ressurreição, todo esforço de santidade não valeu a pena. É isso que Paulo está argumentando, irmãos. Somos os mais infelizes de todos os homens. E tem um monte de crente que não quer se conter porque quer ser feliz. Quer soltar as rédeas porque quer ser feliz. Quando a gente segura, cingindo de todos os lados, se amarrando de todos os jeitos, para poder entrar na vida eterna. Aí vem a nossa esperança. Morremos agora, pagamos o preço agora, nos contemos agora, deixamos de fazer um monte de coisa que é prazeroso. Por quê? Porque acreditamos que tem continuidade depois. Se nós não acreditarmos na continuidade, tem muita gente que pensa assim: eu não sei se vai ter continuidade, então vamos meter o pé na jaca agora. Curtir. Quero viver, quero dançar, quero, sei lá, fazer o que você quiser na vida. E aí, há esse contraste. Por que nos contemos? Por que nos privamos? Por que nos seguramos? Porque acreditamos que vamos ter uma outra fase de existência. Amém? Que a outra é muito maior e melhor do que essa aqui. Isso aqui é estado probatório, irmão. Nós estamos todos em estado probatório. Todos. Estamos aqui sendo provados para sermos aprovados. Se passarmos bem nessa fase de poucos anos, teremos eternidade para viver. Essa é a ideia. Amém? Mas Paulo argumenta: se não há ressurreição, vã é nossa fé. Acabou. Então qual é o alicerce principal da nossa fé? Ressurreição. Temos que crer, pregar e ensinar ressurreição. Isso é a raiz da esperança do cristão. Infelizmente, temos um outro contexto aí vigente de uma ideia de gozar no além, num paraíso celestial, já depois que morre. Isso diminui a esperança da ressurreição. Aliás, eu tenho 30 anos de evangelho, raras vezes, quando não era eu pastor, raras vezes ouvi um sermão sobre ressurreição. Quantos ouviram vários sermões sobre ressurreição? Alguns, pelo menos, na vida. Pouquíssimos. Sobre corpo glorioso. Não dá ibope? Deveria dar o maior ibope de todos. Para que ressuscitar, se ela sobe gloriosa? Pois é. Se já dão aquilo que o ser humano espera, né, de uma vida melhor no além. Morto, para que voltar ao corpo? Já está lá, já está com Deus. Já está com Deus. Para que vai voltar? Mas a ênfase é voltar dos mortos. Não é ir em alma para o lugar celestial. Voltar dos mortos. Isso é ressurreição. Avança para mim, por favor. Agora vamos contrastar a nossa fé com a igreja primitiva. Para eles era muito claro isso.
Justino Marte, Diálogo com Trifão, ano 150 da era cristã. O que ele diz? Olha só, a consciência cristã daquela época. Sofremos os últimos tormentos e nos alegramos de morrer, pois cremos que Deus nos ressuscitará por meio de seu Cristo e nos tornará incorruptíveis, impassíveis e imortais. Aleluia! Qual é a esperança do nosso irmão primitivo? Bispo Justino. Esperança de morrer, não se alegrar em morrer para ir para algum lugar de gozo, não. Esperar o dia da ressurreição por meio de Cristo para se tornar incorruptível, impassível e imortal. Esse era o foco da igreja primitiva. A ressurreição gloriosa. A palavra incorruptível, ela é uma palavra rara também, no linguajar cristão. E mostra aí, Luane, que tem boa memória de canções. Tem alguma canção com incorruptível? Incorruptibilidade, incorruptibilização. Essa palavra por si só já é complicada até de pronunciar, né? Pode estroncar a língua. Incorruptibilidade, quase uma palavra impronunciável. Mas ela quer dizer, já mostrei na lição de vocês aí, ela quer dizer que não deteriora. Eu sei que nós aplicamos corrupção e incorrupção a corrupção e incorrupção moral. Não é assim que a gente aplica? Fulano é corrupto, ele é corrupto moralmente. Corrompido. A ideia do texto bíblico não é essa. Está associada a corpo, não a alma. Quando estão entendendo que o pastor está fazendo aqui uma grande distinção, tá bom? Incorrupção do corpo, nós estamos visando aqui. A incorrupção do corpo quer dizer que o corpo não mais se corromperá ou se destruirá, se deteriorará. Amém? Está ligado a corpo, não é a alma. Aqui é Atenágoras. Olha só que interessante, irmãos. Vocês estão tendo acesso a documentos que raramente teriam acesso, viu? Isso aqui é Atenágoras. Ele fez uma petição ao imperador da época a favor dos cristãos que estavam sendo perseguidos. Esse documento aqui foi um cristão apelando para o César da época, tentando provar a fé cristã que não era uma fé maligna. Atenágoras escreve para o imperador, não lembro qual foi o imperador, acho que é Antônio Pio. Olha o que ele diz, falando com o imperador: se para alguém parece pura charlatanice que um corpo apodrecido, desfeito e desaparecido torne a organizar-se, não poderia, aqui está escrito errado, por parte daqueles que não creem na ressurreição, imputar-nos maldade, mas ingenuidade. Ele fala: se nós estamos falando bobagem, nós não somos malignos, nós somos no mínimo bobos, trouxas. O argumento dele para o imperador: porque estavam falando tão mal dos cristãos, irmão, vocês não fazem ideia. O que o vulgo entendia, por que teve tanto decreto de perseguição imperial contra os cristãos? Porque o povo falava 1000 mentiras a respeito da reunião cristã. Inclusive que se comia crianças. Nas reuniões cristãs se matavam a criança chamada Cristo e dividiam um pedaço, todo mundo comia um pedacinho da criança. Sério? Esse era o fake news da época lá, para denegrir o cristianismo. Aí os ímpios ficavam com ódio tremendo. Se eles comem crianças. Entenderam? Aí vem o Atenágoras e escreve para o imperador: olha só, o que a gente prega não tem nada de maligno. Nós não somos um grupo maligno. Nós estamos falando aqui de ressurreição. No máximo, você pode achar que nós somos bobos, ingênuos. Vamos ler aqui a partir daqui, ó. De fato, se nos enganamos a nós mesmos com essas razões, não causamos prejuízo a ninguém. Então, qual é a tese que ele está defendendo diante do imperador? Ressurreição. Esse era o tema central no coração da igreja primitiva. Ressurreição.
e esse tema central sumiu da história da igreja. A igreja não fala mais sobre ressurreição. Avança para mim, por favor. Os apologistas da igreja primitiva defenderam a fé na ressurreição. A controversa doutrina da volta ao corpo era loucura para os gentios que debochavam desse pensamento. Tem um exemplo em Atos 17, 18. Aqueles gentios ouviam Paulo falar de ressurreição e achavam aquilo um absurdo. Para o mundo ímpio, voltar ao corpo é absurdo. O bispo Irineu de Leão defendeu a fé cristã desse jeito. Agora vamos usar o bispo Irineu de Leão, que é um homem bastante versado. Vamos lá. Esta é a doutrina em que nós cremos. Deus ressuscitará nossos corpos mortais, que guardaram a justiça, e os tornará incorruptíveis e imortais. Esse é o centro da fé primitiva. Amém? Todo mundo entendeu? A defesa clara disso? Foi, portanto, grande a bondade de Deus, que permitiu ao homem passar por todas as experiências, conhecer a morte, chegar à ressurreição dos mortos, e por sua experiência ver de qual mal foi libertado. Ele está falando já como fé consumada. Nós vamos passar pela morte, mas vamos passar também pela ressurreição das mortes. E vamos ver como Deus é bom conosco. É isso que ele está argumentando aqui. Assim poderá agradecer para sempre a Deus pelo dom da incorruptibilidade e o amará mais. Lembrando que incorruptibilidade está falando do corpo. É o seguinte, irmão, nenhum de nós experimentou isso na vida, não sabemos nem como é morrer, quanto mais voltar dos mortos. Mas no dia que voltarmos dos mortos, se assim for, voltar a viver num corpo glorificado, você vai agradecer a Deus pela eternidade afora. Esse é o argumento do bispo Irineu. Porque você vai estar numa outra condição no seu corpo. Uma condição eterna, perene. Avança para mim, vamos lá. Mais crítica dos ímpios da época, tá bom? Desprezam o poder de Deus e não prestam atenção à verdade os que olham para a fraqueza da carne e não consideram o poder daquele que ressuscita da morte. Vamos falar agora do poder de Deus. Por que tem tanta incredulidade na ressurreição? Por quê? Eu sempre dou um exemplo aqui. Abraão viveu há quantos anos atrás? 4.000 anos. O que sobrou do corpo do pai Abraão? Nada. Nem osso. Os ossos já se dissolveram há muito tempo. O osso foi incorporado na matéria do chão. Cada partícula do osso de Abraão não existe mais na terra. Como é que ele vai voltar para o corpo dele? Aí vem a fé, a confiança de que temos um Deus que faz e refaz. Se você não crê nesse Deus, nessa magnitude, tem que passar a crer. O teu Deus não tem esse limite que a nossa mente carnal, não é? Questiona. Como? Como pode Deus trazer Abraão de volta para o corpo dele? Como o Senhor pode juntar cada osso, cada partícula do corpo de Abraão? Você está totalmente dissipado da natureza. Agora, quem fez não pode refazer. O princípio é esse. Crianças. Olha a gravidez. Quer coisa sobrenatural como a gravidez, irmão? Fazer um ser humano dentro de outro ser humano? A gente se acostuma, acha bonito, mas a gente não pensa. Por que uma célula invisível aos nossos olhos humanos, se você pegar um óvulo de uma mulher e colocar numa placazinha assim para tentar ver, vai ser uma coisa mínima. É uma célula mínima, irmão. É microscópico até. Eu acho que não dá para ver olho nu, não tenho certeza. Um óvulo não dá para ver olho nu. Um óvulo de mulher não dá para ver a olho nu. Eu não consigo ver. Eu consigo ver até uma sementinha, mas não consigo ver um óvulo.
No entanto, esse negocinho que não dá para ver, vira um ser humano. É tremendo. O poder de gerar um ser humano dentro do outro ser humano já é um milagre. Gravidez é um milagre extraordinário, irmão. Como é que ele vai fazendo com aquela coisinha que não tem forma, uma célula, vai se desdobrando, vai se desdobrando. Daqui a pouco já tem um coração batendo. Não é fantástico? Agora é mais difícil crer, porque é natural. A gente crê na gravidez que a gente vê com os olhos. Mas não pode crer que aquele que fez a vida do nada possa devolver o corpo a quem já morreu. O mar, o além. A grande dificuldade está no que a gente pode provar empiricamente. Ou seja, por amostragem. A gente consegue crer numa gravidez, porque a gente vê. Cresce, desenvolve, sai a criança. Mas a dificuldade do incrédulo é: eu não acredito em ressurreição, porque eu nunca vi alguém voltar dos mortos. E como é que vai voltar dos mortos se o corpo estiver destruído? Vou mostrar a vocês agora os argumentos que os primeiros cristãos tiveram que desenvolver para defender a fé. Com efeito, se ele não vivificasse o que é mortal e não levasse à incorruptibilidade, o que é corruptível, deixaria de ser poderoso, nosso Deus. Mas devemos constatar que ele é poderoso em todas as coisas, e a nossa origem não deve dar a compreender, pois foi tomado um pouco de lodo da terra que Deus modelou o homem. Então ele apela, não existia ser humano, Deus modelou primeiro o humano. É o mesmo Deus. Ora, é muito mais difícil e incrível que tenha feito existir do nada ossos, nervos e veias, e todos os elementos que constituem o organismo humano, dando-lhe o ser, criando animal vivo e racional, do que reconstituí-lo, quando depois de criado se tenha decomposto na terra. De fato, aquele que no princípio e quando quis fez o que não existia, com maior razão, querendo, pode ressuscitar os que já tiveram vida conhecida por ele. São argumentos, porque vocês agora têm obrigação de, em sabendo mais sobre a ressurreição, anunciar, pregar e ensinar a ressurreição. Vão questionar vocês como questionaram o nosso irmão no passado. Vocês têm que ter argumentos. E aí tem alguns dos argumentos, ok? Lógico, a nossa lição, ela é meio enxuta, não cabe tudo. Teria que botar vários capítulos dos pais da igreja para vocês terem mais argumentos. Avance para mim, por favor. Seria aqui no caso de Mateus que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Muita gente confunde isso aí, né? Entende que é porta do Sheol. Porta do Sheol. Como eu disse, esse assunto é muito rico. Essa aula aí, se eu bobear, ela vira 3, 4, 5 aulas. Pela riqueza do assunto. Sintetizar é uma arte, irmãos. Você pegar um monte de informação, reduzir para esse tamanhozinho assim, é uma arte. E eu tenho a graça de Deus, o dom de pegar coisas grandes e sintetizar, para vocês poderem entender em linhas gerais o básico, né? Mas é lógico que esse tema aqui daria muito mais aulas. 3, 4, 5 aulas. Amém? Vamos lá, temos um exemplo bíblico de ressurreição, pelo menos em visão. Pelo menos em visão sabemos que Deus é poderoso para reconstituir o corpo humano. Digo pelo menos em visão porque Ezequiel 37 não foi literal. Alguém tem dúvida quanto a isso? Não, né? Quando você lê Ezequiel 37, pensa que Deus ressuscitou seres humanos naquela ocasião? Não, né? Visão do futuro. Mas na hora que Ezequiel estava profetizando, não aconteceu nada daquilo.
Será não. Será nada de será. Não houve ressurreição de multidão no Antigo Testamento. Isso não aconteceu. É uma visão. Visão não é a realidade. Não a realidade em tempo normal, né? Como se diz aí, em tempo real. Visão. Naquela hora e onde ele estava não tinha osso nenhum. Se tivesse, também estava sepultado. E nenhum osso saiu andando e grudou no outro osso. É uma visão. Então vamos lá. O maior questionamento dos incrédulos é como reconstituir novamente os ossos, nervos, órgão, pele aos corpos decompostos. Um vislumbre do poder de Deus está na visão dada a Ezequiel no vaso seco. Está aqui, ó, essa ilustração aqui, um monte de osso. Está cá Ezequiel até segurando, está parecendo aquele Hamlet. Sei ou não sei, essa é a questão. Segurando um crânio aqui. Nossa grande dificuldade é como Deus vai fazer isso. Não é? Atenágoras argumenta. De fato, não crer naquilo que não é inacreditável é próprio dos homens que não têm dela julgamento sadio sobre a verdade. Ou seja, é mais fácil crer do que todo mundo crê. É isso que ele está querendo argumentar. Conseguirão isso se demonstrarem que Deus não pode ou não quer unir e juntar de novo os corpos mortos e até completamente desfeitos para constituir os mesmos homens. Então o argumento é esse. Como é que Deus poderia unir o corpo de Abraão, por exemplo, de Isaac, de Jacó, de Jó, de Noé, antes do dilúvio? De Adão. Como é que Deus vai unir o corpo de Adão? Avança para mim, vamos lá. Aí vem a fé. Vou passar muito rapidamente por esse texto que é conhecido, tá bom? Muito rapidamente. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Explicar isso, se eu não explicar isso, você talvez não vai compreender. Ele foi ou não foi num lugar cheio de osso? Visão. Em visão. Teria que abrir uma outra aula para explicar como é que é arrebatamento de espírito. Tem vários exemplos na Bíblia sobre arrebatamento de espírito. Quando a pessoa viaja só em espírito. É outra aula. Ok? Com outros textos. Ele foi levado em visão. Como também João. O corpo de João estava na ilha de Pátimos. O corpo de João não subiu ao céu. Ele foi em visões de Deus. Isso é arrebatamento de espírito. A pessoa, o corpinho fica no mesmo lugar. É outra aula, ok? Ele está em visão. Ele não está lá literalmente naquele lugar. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós. Olha que interessante. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, Yahvé. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Aí, quem viu aquele clipe do Thriller, do Michael Jackson? Mais ou menos isso. Tenta imaginar, irmãos, os ossos. Faz barulho, né? O osso na terra. Faz barulho. Começaram a trepidar, começaram a se levantar. Um fêmur se levanta assim do nada. Uma cabecinha, é terrível, né? Assim, a visão é terrível. Uma cabeça assim começa a tremelicar assim, irmão. Vai ser um terror.
Porque ele viu, porque Deus mostrou a ele. E aquele monte de outro fazendo barulho, aquele monte de outro batendo, e os ossos começando a se juntar. Imagina a visão, irmão, consegue imaginar? Porque ele viu, não consegue imaginar não. Você não quer imaginar, porque vai ficando cada vez mais esquisito o negócio. Olhei e eis que havia tendões sobre ele. Agora presta atenção no detalhe da visão. Levantou a caveirinha sem carne. Primeiro levantou só os ossos. Quando ele olha de novo, aí já reveste de tendões, de músculo, musculatura. Mas de uma musculatura ainda sem pele. Consegue imaginar? Não, não consegue imaginar. Nem quer imaginar. Primeiro o osso, depois a musculatura. Consegue imaginar? É difícil de imaginar, né? Uma pessoa sem pele. Muito bem. Tendões sobre ele, cresceram as carnes. Aí, ó. Aqui deve estar sistematizando até os órgãos internos. Ainda sem pele. Olha, imagina a cena, irmão. Uma pessoa em pé, sem pele, dando para ver por dentro coração, fígado, tudo. E se estendeu a pele. Aí no finalzinho vem a pele. Percebam uma gradação, ok? E veio a pele. Sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esse morto para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. Na verdade, reviveram, né? E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Esse texto tem um contexto também profético para Israel. Eu não vou entrar no mérito agora. Vocês querem derivar a aula, mas não vai derivar, não. Eu só quero mostrar o aspecto orgânico da ressurreição. O aspecto prático da ressurreição. Não a aplicação, mas o aspecto. Como é que foi essa ressurreição, irmãos? Osso, tendões, carne e pele. Depois o Espírito. Então foi reconstituindo o corpo a partir de matéria que já existia. Nesse caso, né? Avança para mim, Julião, vamos lá. Só para ilustrar. Mais ou menos isso, já que você não consegue imaginar. Tu tá dormindo, tem uma visão dessa em sonho, irmão. Meu Deus! Me acorda logo. Jesus! Vai acordar clamando. Olha só isso aqui, irmão. Mais ou menos isso aqui. Aqui tem umas caveirinhas sem carne. Aqui tem uma caveirinha meio caveira, meio carne. Aqui já tem carne, músculo. Tem várias fases aqui. É feio, né? Por dentro, todo mundo é assim, irmão. Todo mundo. Não se espante, todo mundo por dentro é assim. Avança aí para mim. Vamos terminar essa aula aí. Não pensa que o assunto acabou, porque não perca as cenas do próximo capítulo. Tem mais uma aula de quase 2 horas na semana que vem, tá bom? Vamos lá. Com efeito, o vulgo ali é o povão, costuma objetar que muitos corpos mortos, miseravelmente em naufrágios e rios, serviram de alimento aos peixes. Olha o argumento do ímpio. Olha o argumento do ímpio. Se o cara morreu no mar, comido de tubarão, um pedaço da carne dele foi para dentro de um tubarão, um pedaço da carne dele foi para dentro do outro tubarão. E depois o tubarão digeriu e passou a fazer parte do tubarão a carne daquele homem. Como é que o Senhor vai ressuscitar se cada parte está num tubarão diferente? A charada era essa, para pegar os crentes. Ressurreição gera esse tipo de questionamento, irmão. Como? Como é que Deus vai tirar de dentro dos tubarões? E o próprio tubarão já morreu. E já foi comido por outro animal. Onde está a primeira carne do homem? Que estava dentro do tubarão, que agora está dentro do outro animal. E como é que vai recuperar essa carne desse homem? Estou mostrando a vocês que os cristãos tiveram que ficar gastando pena ali, argumentando. Porque não é fácil o assunto da ressurreição.
Amém? Olha só que coisa interessante. E muitos, morreram nas guerras ou em outras causas mais ásperas, ou em qualquer acidente das coisas não receberam as honras de sepultura e ficaram expostos como pasto de numerosas feras. Deste modo, consumidos os corpos e espalhadas suas partes e membros de que se compunham entre muitos animais e assimilados, foram digeridos através do alimento, com os corpos daqueles que os comeram, eles dizem primeiramente que a separação é impossível. Pegar as partes que foram separadas em cada animal. A partir de tudo isso, estabelecem, conforme pensam, que a ressurreição é impossível, pois os mesmos membros não podem ressuscitar em diferentes corpos. Parece-me, porém, que aqueles que assim falam, em primeiro lugar, desconhecem o quê? O poder e a sabedoria daquele que criou e governa todo este universo. E não lhe seria difícil, nem mesmo a separação do unido. Eu resumi aqui porque o texto é muito maior. Tem algum problema para Deus que cada parte daquele homem foi para dentro do animal? Certo. Tem problema que aqueles animais também foram consumidos pelos animais? Zero. Deus é Deus. O argumento é esse. Ele é poderoso. E na hora que decretar volta, volta. A matéria volta. Amém? Esse é o argumento. Avance para mim aí, por favor. Mateus 22, 29. Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa é a resposta para quem duvida da ressurreição. Você não conhece nem a Deus, por isso você não conhece qual é o tamanho do poder de Deus. Costumo dizer que a gente limita o nosso Deus ao nosso tamanho. Até onde você crê em Deus? Qual é o tamanho do poder que teu Deus tem na sua mente, no seu coração? Se nós o limitamos, para nós é limitado Deus. Se nós ousamos crer nas Escrituras, Deus é ilimitado em poder. Pode todas as coisas. Então o problema não está em Deus se provar. O problema está em nós que somos duvidosos. Amém? Deus fez tudo isso e os nossos olhos podem contemplar. O Deus que fez todas as coisas não pode fazer o que ele está falando que vai fazer. Cada um se une naturalmente, que é argumento de Atenágoras também sobre a ressurreição. Cada um se une naturalmente com cada um. Está falando das partes do corpo. Embora tivesse sido queimado pelo fogo, ou apodrecido na água, ou devorado por feras, ou quaisquer animais, ou ainda cortado do conjunto do corpo, tenha se dissolvido de suas outras partes, membros e membros unidos novamente, ocuparão o mesmo lugar, para a harmonia e constituição do mesmo corpo, e para a ressurreição e vida do que fora antes morto, ou totalmente dissolvido. Qual é a fé dos nossos irmãos da igreja primitiva? Ressurreição do corpo. Essa é a tônica da visão primitiva. Ressurreição corpórea, que é pouco pregado hoje, porque deram aos cristãos uma esperança sem corpo. Basta a alma. A ênfase dos nossos irmãos era ressurreição física, corpórea. Quando acontecerá? No dia de Cristo. Avance para mim. Eu sei que vocês gostam desses filminhos, é para terminar, 4 minutos. Vamos ver as caveirinhas no dia de Cristo, irmão? Agora é a transformação de quem estiver na carne, vivo. Glorificado ao vivo. Amém? Acabou. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Acabou a nossa aula de hoje. Fique de pé, por favor. Semana que vem a gente discute mais agora sobre a natureza desse corpo glorificado.
Se precisar, a gente faz uma terceira aula, viu, irmão? Se o assunto se desdobrar, nós produzimos uma terceira aula. Vamos lá, deu para dar uma base importante para vocês de corpo sendo reconstituído na volta de Cristo. Essa é a esperança do Evangelho. Amém? Não tem reino sem corpo. Ninguém vai reinar sem corpo. Não tem ninguém reinando sem corpo. Os apóstolos não estão reinando sem corpo. Os profetas não estão reinando sem corpo. Estão descansando das suas obras, aguardando, sim, a volta de Cristo, para ressuscitarem dentre os mortos e aí passarem a gozar da vida eterna e do reino. Amém? Então vamos tirar todo o sofisma do nosso coração e crer na verdade que está escrita. Não tenha medo, né? Não tenha esse pavor que muitos têm da morte, de insepultamento. Tem gente que não vai nem em cemitério. Eu não boto nem o pé lá. Tem gente que fala assim, eu não boto nem o pé lá. Vai com o corpo e tudo, irmão, depois. Não quer botar o pé nem em vida, vai com o corpo e tudo depois. Tem que crer que Deus é poderoso para trazer de volta o seu corpo e um corpo glorioso. Amém? Estenda suas destas ao céu. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é absoluta, verdadeira e fiel. Obrigado pela tua palavra ministrada ao nosso coração nessa manhã. Que tu possas firmá-la, Senhor, dentro do nosso ser, do nosso pensamento, para que não saia mais da nossa mente. Sabemos que tu és poderoso para fazer com que os corpos dos mortos voltem à vida. Todos os teus santos voltarão à vida. Todos retornarão em seus próprios corpos. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus que todo sofisma, todo engano, tudo aquilo que não foi o Senhor que plantou em nossos corações seja removido em nome de Jesus. E permaneça a fé genuína, pura, verdadeira, na ressurreição corpórea. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, continua firmando a tua palavra com ponteiro nas tábuas do nosso coração, para que possamos ser fiéis testemunhas da verdade, num tempo de muito engano. Abençoa-nos agora que vamos para os nossos lares, que possamos ter um descanso breve e logo mais à noite voltar à tua presença como igreja, para te glorificar nos nossos corpos, Senhor. Nós estamos vivos aqui para te glorificar. Nós respiramos para a glória do Senhor. Nós nos alimentamos para a glória do Senhor. Nós viemos mais tarde te louvar para a tua honra e tua glória e para a exaltação de Jesus, aquele que é a própria ressurreição e a vida. A Ele honra, glória, louvor eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Amém, povo santo.